Vou começar a gravar a nossa reunião, não é? Então, na aula anterior, nós definimos determinante e vimos que uma maneira prática de calcular o determinante consistia em anular o maior número possível de entradas numa linha ou coluna para calcular esse determinante. Não é? Então, nesse exemplo, nós verificamos o seguinte: 3 e 6 é o triplo de 1 e 2. Então, se a coluna 4 subtrairmos 3 vezes a coluna 1, o que vai acontecer? Esta operação elementar não altera o determinante da matriz e vai zerar essa entrada, uma vez que essa é zero. Quando eu subtrair 3 vezes aqui, continua zero. Então, fazendo isso, nós obtemos essa matriz, cujo determinante é idêntico ao determinante da matriz original. E, por uma felicidade, essa matriz é uma matriz diagonal. E nós sabemos que calcular o seu determinante é simplesmente multiplicar as entradas da diagonal dessa matriz. Então, é 1 vezes 5 vezes 3 vezes 2, que é igual a 30. E o determinante de B é igual ao determinante de A, porque B foi obtido de A realizando essa operação elementar. Então, isso mostra que, às vezes, antes da gente sair fazendo contas, etc., às vezes longas, observar a matriz, qual seria a melhor operação elementar para anular o maior número possível de entradas nessa matriz, né? Aqui, por uma felicidade, nós conseguimos esse efeito com essa operação sobre colunas. Lembramos, então, que nós falamos que o determinante de uma matriz é igual à da sua transposta. Como linhas numa matriz transformam-se em colunas na transposta, e colunas numa matriz transformam-se em linhas na transposta, e o determinante de uma matriz é igual à da sua transposta, as propriedades que valem para as linhas valem também para as colunas, não é? Ao calcular o determinante de uma matriz, observe se esse determinante não é zero, porque a gente sabe o seguinte, que o determinante é zero, sei somente se a matriz for singular. Esse é um resultado interessante, não é? E também ele é zero, sei somente se o conjunto de suas matrizes linha for linearmente dependente. O que significa? Que uma das linhas é uma combinação linear das demais, né? Como aqui nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que uma das linhas é combinação linear dos demais. Isso significa que o conjunto das linhas é linearmente dependente, não é? Porque provamos, inclusive, que uma linha, uma matriz, um conjunto de matrizes é linearmente dependente, se somente se uma das suas linhas for uma combinação, melhor, se uma dessas matrizes for combinação linear das demais. Então, digamos que a quarta linha é uma combinação linear das 3 primeiras linhas. Essa matriz não é uma matriz coluna. Cada entrada aqui é uma linha inteira. Então, se a gente fizer essa operação elementar L4 menos C1, L1 na L4, essa operação não altera o determinante, e quando a esta linha eu subtrair C1, L1, ficamos com essa.
Se agora nós fizermos esta operação L4, linha 4 menos C2 vezes a linha 2, e coloca na linha 4, então quando eu multiplico essa linha 2 por C2 e subtraio daqui, cancela esse termo, fica com essa. E finalmente, nesta, se adicionar a essa última linha menos C3L3, essa linha vai ficar nula. Ora, determinante de uma matriz que tem uma linha nula é zero. Então, quando o conjunto das matrizes linha for linearmente dependente, o determinante é zero. Porque eu posso realizar operações elementares para chegar a uma matriz singular, onde uma das linhas é nula. Tudo que vale para a linha, vale para a coluna. Então, o determinante é zero, sei somente se o conjunto das matrizes coluna for linearmente dependente. Agora, verificar se o conjunto de matrizes linha ou matrizes coluna é linearmente dependente, nem sempre é rápido, nem sempre é eficiente. Alguns casos particulares desse teorema são mais simples da gente verificar. E aí a gente vai enunciar esse outro teorema aqui, em que é mais fácil a gente verificar do que, às vezes, verificar se o conjunto de linhas ou o conjunto de colunas é ou não linearmente dependente. Então, o determinante de uma matriz quadrada A é igual a zero quando uma linha for nula, como a gente viu em vários exemplos. Duas linhas forem iguais. Por quê? Se duas linhas forem iguais, eu adiciono a essa linha menos essa. O que acontece com essa nova linha? Vai ficar zero. Ou então, duas linhas forem proporcionais. Digamos que essa linha de baixo é C vezes a linha de cima. Então, se eu adicionar a essa linha menos C vezes a linha de cima, essa fica nula. Então, quando duas linhas forem proporcionais, quer dizer, uma linha é múltiplo da outra, o determinante é zero. E os resultados continuam válidos se trocarmos a palavra linha por coluna. Sempre, né? Porque o determinante de uma matriz é igual ao da sua transposta. O que é linha numa é coluna na outra. Então, se eu provar para linha, eu provo para coluna, devido a esta propriedade de determinante de uma matriz ser igual à sua transposta. Então, alguns exemplos de como usar o teorema anterior, né? Por que que esse determinante é zero? Porque a primeira linha é igual à terceira. Por que que esse determinante é zero? Porque a terceira linha é 7 vezes a segunda. Então, eu posso realizar, por exemplo, a operação elementar. Linha 3 menos 7 vezes a linha 2. Dá uma linha nula. E aí eu tenho com maior clareza o porquê do determinante dessa matriz ser zero. Já aqui, por exemplo, não é tão simples ver que o determinante é zero. Por quê? Porque vejam que a linha 3 é 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. 2 vezes isso mais essa, fica 2 mais 4, 6. 4 mais 5, 9. 6 mais 6, 12. Então, se L3 é combinação linear das outras, é porque o conjunto das linhas é linearmente dependente. Basta passar o L3 para o lado direito. Ou então, é fácil ver que a coluna 2, 3, aliás, é 2 vezes a coluna 2 menos a coluna 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 5, 10. Menos 4, 6. 2 vezes 9, 18, menos 6, 12. Então, o conjunto de colunas é linearmente dependente. Mas obter essas combinações lineares
Principalmente quando as matrizes são grandes, ela é trabalhosa, né? O caminho mais fácil é usar as operações elementares para zerar essas entradas. Por exemplo, vamos fazer isso, não é? Para calcular o determinante dessa matriz, porque não é tão fácil verificar que esta linha é uma combinação linear das outras duas. Não é fácil. Então, olha, como não é tão fácil ver, eu uso a mesma técnica usada para escalonar matrizes, zerando entradas, no cálculo do determinante. Eu posso zerar essa entrada subtraindo 4 vezes esse número, e zerar essa subtraindo 6 vezes esse. Então, se nós realizarmos as operações elementares, L2 menos 4L1 e L3 menos 6L1, então nós vamos zerar esta e essa entrada. E essas operações elementares não alteram o determinante da matriz. Então, e veja o seguinte, nessas duas operações, usamos a linha 1 para modificar a linha 2 e a linha 3. A linha 1, depois dessa operação aqui, a linha 1 não foi modificada. É por isso que eu posso fazer numa etapa só essas duas operações. Eu não poderia, por exemplo, primeiro modificar a linha 2 e depois usar a linha 2 original para mudar a linha 3. Não poderia, porque a linha 2 já foi modificada. Então aí eu tenho que fazer em duas etapas separadas. Tá? Estejam alertas a isso. Eu pude fazer as duas operações elementares numa passada só, numa pernada só, porque a matriz L1 ela não é modificada, nem nesta transformação, nem nesta. Caímos nessa. E aqui é fácil ver que essa linha é igual a essa, e, portanto, o determinante é zero, que a linha 2 é igual à linha 3. Vamos falar, então, em matriz cofatora e em matriz inversa. A relação que existe entre matriz cofatora e matriz inversa. Dada uma matriz quadrada A, vamos lembrar que a gente denota por A índice J a matriz obtida eliminando a linha I e a coluna J de A. Essa matriz tem n-1 linhas, n-1 colunas. Ela é chamada de menor IJ de A. Surgiu na definição do determinante. Cofator também. Cofator é definido dessa maneira. Observe que esse cofator é dado em termos do determinante de uma matriz n-1. Né? Então, olha, digamos que a matriz A é uma matriz 5 por 5. O AIJ é uma matriz 4 por 4. Então, aqui temos um determinante 4 por 4. Ora, para calcular um determinante 4 por 4, eu tenho que fazer algumas operações para reduzi-lo a um determinante, ou 2, ou 3, ou 4 determinantes. 3 por 3, cada determinante 3 por 3, 3 determinantes 2 por 2, de matrizes 2 por 2, e aí aplico a definição. Mas isso, evidentemente, é muito trabalhoso, a gente viu métodos mais simples de fazer isso. Muito bem. Mas nós chamamos a matriz dos cofatores de A como sendo a matriz onde a gente troca as entradas de A pelos cofatores correspondentes. E uma das propriedades é que o cofator de A transposto é a mesma coisa que a cofatora de A transposta. Por causa daquela propriedade, de que o determinante de A
é igual ao determinante da sua transposta. E outra coisa que a gente pode provar é que o produto de A pela cofatora da transposta é o produto do número real, que é o determinante de A, vezes a matriz identidade. Como isso aqui é um número real, eu posso passá-lo dividindo o lado esquerdo, né? Vou passá-lo dividindo a matriz cofatora da transposta de A. E vamos nos lembrar que quando eu tenho, assim, uma matriz dividida por um número real, isso é igual a 1 sobre x vezes A. Né? 1 sobre x vezes A. Então, isso aqui é como se fosse uma matriz dividida por um número. É como se fosse 1 sobre x vezes A. 1 sobre o determinante vezes a cofatora do A transposto. Ora, mas se uma matriz vezes essa outra matriz da identidade, é porque esta é inversa dessa. Então, uma outra maneira de calcular a identidade, a inversa, é através dessa fórmula. Pega a cofatora de A transposta e divide pelo determinante de A. Ora, é altamente ineficiente calcular a inversa usando essa fórmula. Em algumas questões teóricas, ela é interessante porque se o determinante de A for muito pequeno, isso pode indicar que o cálculo da inversa pode ser numericamente instável. Isso é uma questão estudada em cursos de cálculo numérico que nós não vamos prosseguir com muitos detalhes aqui. Vamos pegar agora o determinante de uma matriz, onde a primeira linha é uma combinação linear de duas linhas. Aqui não é uma única entrada, mas é toda uma linha. Tá? Aqui é também toda uma linha, várias entradas. Então, o determinante dessa matriz, eu posso decompor uma soma, onde eu tiro x fora do determinante, multiplico pelo determinante da matriz, onde na primeira linha só tem esta linha aqui. E também mais y vezes o determinante dessa matriz, onde aqui fica a L duas linhas. Não é difícil mostrar isso, porque... Opa. Pelo seguinte, provar essa fórmula, né? Vamos desenvolver o determinante dessa matriz pela primeira linha. Então, essa linha L traço, né, e L dois tracinhos, elas têm componentes A, um traço, A1, dois traços e assim por diante. E a linha com dois traços, A1, dois traços, A1, dois traços. Então, a entrada desta combinação linear, ela é uma linha que contém esses números aqui. Essa é a entrada da primeira linha, primeira coluna, a entrada da primeira linha, segunda coluna, primeira linha, última coluna, e o determinante são as entradas vezes os cofatores. Né? E esses cofatores não têm nenhuma entrada da primeira linha, porque eu sempre tiro a primeira linha quando calculo o menor, para calcular os cofatores da primeira linha. Podemos colocar o x em evidência nessas várias parcelas. Ficamos com isto. Né? A1, linha C1, A1, 2, linha C1, 2.
e A1N', C1N, que é essa parte aqui. O Y, quando colocamos o Y, fica A1, 2 linhas, C1, que está aqui. A1, 2 linhas, C1, 2, que fica aqui. A1N, 2 linhas, C1N, que fica aqui. Ora, mas este é o determinante de uma matriz onde a primeira linha é o L', só tem as entradas do L'. E este termo entre parênteses é o determinante de uma matriz onde na primeira linha só temos as entradas de L duas linhas. Então, a primeira linha é o L duas linhas. O que prova o teorema, né? A mesma coisa vale para colunas e o raciocínio é o mesmo. Digamos que a primeira coluna é uma combinação linear de duas colunas. Então, imagine o determinante de uma matriz com N linhas e N colunas, onde a primeira coluna é uma combinação linear de duas colunas. Então, eu posso separar esse determinante em dois, numa soma, onde o x pode ser colocado em evidência, no primeiro determinante vai a primeira coluna, e o y aqui vai em evidência, e aqui a coluna C duas linhas. Um exemplo, imagine a primeira coluna ser uma combinação linear x vezes 2, 3, 4, mais y vezes 3, 4, 5. Posso separar o determinante dessa matriz em duas parcelas. Na primeira coloco o x em evidência e a primeira coluna, a coluna que multiplica o x, 2, 3, 4. Mais o y que podemos colocar em evidência. E na primeira coluna, os coeficientes que multiplicam o y. Se eu calcular esse determinante e esse, dá a mesma coisa. Com isso, nós encerramos o curso sobre determinantes. Então, agora nós vamos falar sobre espaço vetorial. O vetor na física como uma setinha, e na geometria também, né? Onde a gente define adição, a adição do vetor U com o vetor V dá esse vetor W, está aqui meio apagadinho junto à adição do vetor U com o vetor V, dá o vetor W, e a regra para se obter o W é tomar o paralelogramo cujos lados são U e V. Esta operação de adição ela é comutativa, tanto faz adicionar U com V ou V com U mais V ou V mais U. É associativa, tem elemento neutro. O elemento neutro seria aquele vetor que começa em A e termina em A. Seria o segmento orientado nulo, né? E a outra operação é multiplicação de um vetor como U, por exemplo, por um número real, que vocês estão vendo aqui, um número A. Então, o U, quando eu multiplico o vetor U pelo número real A, dá um vetor que, quando eu vario A, olha aí, quando A é positivo, então o resultado do produto de um número pelo vetor dá um vetor B. Se o número é maior que 1, dá um vetor que tem um comprimento maior que o U, tem a mesma direção e o mesmo sentido que U, e o comprimento dele é maior que o comprimento de U. Se eu diminuo o número que eu multiplico o vetor, quando ele fica menor do que U, 1, né, 0,8, por exemplo,
Ele ainda tem a mesma direção e sentido que o U, só que o comprimento dele é menor do que o comprimento de U. Quando o A vale zero, por exemplo, a gente obtém o vetor nulo. Zero vezes o vetor U é o zero, né? E quando a gente escolhe um A negativo, aí o vetor B passa a ter a mesma direção e o sentido contrário ao vetor U. O vetor B é A vezes U, onde A é um número real. Se o módulo de A, o comprimento de B é o módulo de A vezes o comprimento de U. Então, quando A é maior que 1 em módulo, aí o B tem comprimento maior do que 1. Aí os matemáticos perceberam que são não só os vetores da geometria, não é? Mas também algumas outras estruturas matemáticas tinham as mesmas propriedades que os vetores da geometria e da física. Só para quem não conhece esse software, é o GeoGebra. É um software gratuito e ele é tão bom que a gente até se espanta de ser gratuito, né? É desenvolvido por um grupo de professores que estão em universidade. E ele é sensacional, sensacional. Tem que saber usar, né? Coisas básicas é muito fácil, mas ele tem recursos assim impressionantes. É só você digitar GeoGebra, né? Na internet vai aparecer um monte de informações, exemplos. Se você for também no site do GeoGebra, é um software internacional, tem colaboração internacional, ele é muito interessante, ele permite você mexer nos vetores, né, e ver como é que eles se transformam à medida que você muda o comprimento, a direção, ele é dinâmico, ele é sensacional. Mas então, nós voltando aqui aos espaços vetoriais, notem que nos vetores da física e da geometria analítica, tem o conjunto dos vetores e tem o conjunto dos números reais, que você multiplica pelos vetores. E no conjunto dos números reais, nós temos duas operações, a adição e a multiplicação, que, juntamente com o conjunto, formam a estrutura que a gente chama de corpo. E a gente precisa, então, primeiro falar o que é um corpo, né? É uma estrutura matemática formada por um conjunto que tem que possuir pelo menos dois elementos e duas operações. Uma delas a gente denomina adição, a outra multiplicação. E num corpo, as operações possuem algumas propriedades que nós vamos enumerar ainda abaixo. Chamamos os elementos do corpo de escalares. A adição toma dois escalares e resulta num terceiro escalar, no mesmo corpo, no mesmo corpo. E esse novo escalar é chamado de soma de x e y. A multiplicação também pega dois escalares do corpo K e leva num terceiro escalar, que eu vou denotar por xy, também em K. E esse novo escalar é chamado de produto de x e y. Como tanto a soma quanto o produto pertencem a K, a gente diz que K é fechado na adição e na multiplicação, ou seja, quando a gente adiciona dois escalares em K, obtém um terceiro escalar em K. Quando a gente multiplica dois escalares em K, obtém um terceiro escalar em K. Como se eu adiciono R$2, obtenho R$1. Se eu multiplico R$2, obtenho R$1.
Quando a gente diz assim, olha, K é um corpo, e só falar isso, entenda-se que K é um conjunto munido com as duas operações de adição e multiplicação, tal como descrito acima, e cujas propriedades obrigatórias nós falaremos abaixo. Primeiro, a adição e a multiplicação são comutativas. X mais y é igual a y mais x, x vezes y é igual a y vezes x. As duas operações são associativas. Esse número é igual a esse. Tanto faz adicionar o x com y e ao resultado adicionar ao z, como adicionar y ao z e ao resultado adicionar x. A mesma coisa da multiplicação. Tanto faz multiplicar os dois primeiros e ao resultado o terceiro, ou multiplicar os dois últimos e ao resultado multiplicar o primeiro. No caso da adição no corpo e a multiplicação, existe um elemento do corpo que eu chamo de zero e um outro segundo elemento do corpo que eu chamo de 1, por isso que o K precisa ter dois elementos. Onde o zero é tal que adicionado à direita ou à esquerda de x dá o x. E 1 é o elemento que multiplicado à direita ou à esquerda de x dá o x. A gente chama o zero de elemento neutro da adição, ou elemento nulo, e o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou elemento unidade. Continuando com as propriedades que as operações precisam ter, em relação ao elemento simétrico. Dado um escalar x qualquer, existe um escalar u, que a gente vai chamar de simétrico aditivo ou oposto de x, que adicionado à direita ou à esquerda de x dá o elemento neutro da adição. Para cada x diferente de zero, para cada escalar x diferente de zero, existe um escalar v em k, que a gente chama de simétrico multiplicativo ou inverso de x, que multiplicado à direita ou à esquerda de x, resulta no elemento neutro da multiplicação. Se o x for zero, ele não vai ter o inverso, porque pode-se provar que quando o x é zero, multiplicado por qualquer outra entrada do corpo, dá sempre o zero. Nunca nada diferente do zero. Por isso que a gente coloca aqui a restrição de o x ser diferente de zero quando falamos em simétrico multiplicativo. A multiplicação é distributiva em relação à soma, tanto pela esquerda quanto pela direita. Aqui o x se distribui pelo y e pelo z, aqui o z se distribui pelo x e pelo y. Estas são as propriedades da multiplicação e adição em um corpo. Olha, pela associatividade, o resultado dessa operação é igual ao resultado dessa. Então, aonde a gente agrupa é irrelevante na hora de fazer soma com mais de duas parcelas. Então, a gente pode denotar tanto este escalar quanto esse, usando esse símbolo, onde eu não coloco parênteses, porque eu posso escolher aonde colocar o parênteses se é relevante para a soma. A mesma coisa no produto. Como esse número é igual a esse, não preciso colocar o parênteses para indicar um produto de 3 escalares. Não é? Na soma, o x e o y são chamados de parcelas, e num produto, o x e o y são chamados de fatores. Né? Nomenclatura, todos que vocês já conhecem. Quando for necessário, às vezes a gente pode usar esse sinal
de multiplicação, ou esse sinal também de multiplicação, e escrever o produto dessa forma, x vezes y, ou x ponto y, que é x vezes y também, em lugar de xy. Por exemplo, 5 vezes 7, 8 vezes 3. Se a gente não colocasse esse sinal aqui, ficaria 5, 7, eu poderia confundir com 57. E se eu não colocasse esse sinal aqui, poderia confundir essa operação com o número 83, não é? Então, quando houver essa possibilidade, coloque o sinal. De má interpretação, coloque o sinal devido, né? O elemento neutro da adição é único. Olha como se prova a unicidade. Supõe que existem dois. Então, olha, o 0,1 é igual, chamei de 0,1 o primeiro, 0 e 0,2 o segundo. Então, 0,1, se eu adicionar 0,2 ou 0,1, ele continua 0,1. Né? E se é o 0,2, porque ele é o elemento neutro, se é o 0,2 eu adicionar o 0,1, ele continua 0,2. Então, 0,1 é igual ao 0,2. Olha que interessante. E, portanto, o elemento neutro é único. Do mesmo modo, se prova que o elemento neutro da multiplicação é único. Né? Também, usando raciocínios semelhantes a esse, bastante simples, tão simples que, às vezes, é difícil a gente raciocinar com ele, sabe? A prova é tão simples que, às vezes, a gente se perde na prova. O oposto de um escalar x é único. E por ser único, vamos denotá-lo por menos x. Só tem um mesmo. O inverso também é único. E por inverso ser único, vamos denotá-lo por x a menos 1. Já como vocês estão acostumados a trabalhar nos reais. E usando as notações que introduzimos de menos x e x a menos 1, um escalar mais o seu oposto é igual ao seu oposto mais o escalar, que vai dar o elemento neutro da adição. Um escalar vezes o seu inverso é igual ao inverso multiplicado pelo escalar, que é igual a 1. Então, tudo isso já conhecido. E agora a gente pode definir a subtração x menos y como sendo a adição de x com o oposto de y. E também, quando y for diferente de zero, definir a divisão x dividido por y como sendo o produto de x pelo inverso de y. Como em um corpo a gente pode trocar a ordem, né? Eu poderia escrever também que é y elevado a menos 1 vezes x. Exemplos de corpos. Os racionais, com as operações usuais de adição e multiplicação de números reais. O 0 é racional, o 1 é racional, e a adição e multiplicação de racionais, quando eu adiciono dois racionais dá um racional, quando eu multiplico dois racionais obtenho um racional, e a adição de racionais e a multiplicação de racionais é comutativa, é associativa, tem o elemento neutro, tanto a adição como a multiplicação, que são 0 e 1, respectivamente, e existe o oposto de 2/3 é menos 2/3. O inverso de 2/3 é 3/2. A multiplicação de racionais é distributiva em relação à adição. Outro corpo, que é o nosso corpo, nós vamos trabalhar com esse corpo. O conjunto dos números reais
com as operações usuais de adição e multiplicação. Também, o elemento neutro real 0 da adição, o elemento neutro da multiplicação é o 1, o oposto de π é menos π, o inverso de π é 1 sobre π. E temos também um corpo muito importante, que é o corpo dos números complexos. Ele ocorre, inclusive, na física quântica, por exemplo. O conjunto dos números complexos desempenha um papel bastante importante, porque a função de onda da mecânica quântica, em geral, é uma função complexa. E aí nós trabalhamos com funções com valores complexos e multiplicamos as funções por números complexos. Mas em nosso curso, só em um caso ou outro, um exemplo no final do curso, que a gente pode usar o corpo dos complexos. Em vez de falar, considere o corpo dos números formado pelo conjunto dos números reais com as operações usuais de adição e multiplicação de números reais, vamos dizer simplesmente corpo dos racionais, corpo dos reais, corpo dos números complexos. Quando falarmos isso, já tenham em mente que, além do conjunto, estamos nos referindo às operações. E como não nos referimos às operações, são aquelas operações usuais, nos racionais, nos reais e no corpo dos números complexos. Esses exemplos são corpos infinitos, porque têm tanto os racionais quanto os reais, quanto o corpo dos números complexos, esses conjuntos têm infinitos elementos. Então, são corpos infinitos. Um tipo de corpo que é importante, embora nós não vamos nos deter nesse tipo de corpo, são os corpos finitos, muitas vezes denominados corpos de Galois, em homenagem a esse francês Évariste Galois. Nasceu em 1811, morreu em 1832. Como vocês podem ver, ele morreu aos 21 anos. Ao que consta na história, morreu em um duelo. Parece que ele não morreu imediatamente, mas a bala o atingiu e ele veio a falecer 2 dias depois. Para definir alguns corpos finitos, não todos, aliás, essa operação que nós vamos definir, né, a operação modular, ela é uma operação usada na definição de todos os corpos finitos. Todos os corpos finitos podem ser definidos em termos da operação modular. E é até interessante destacar que os corpos finitos são muito importantes em criptografia. Sem eles, duas das principais técnicas de criptografia de chave pública, que são o RSA e o El-Gamal, elas são definidas em termos de operações modulares. E não fossem elas, ou pelo menos hoje o RSA e o El-Gamal são as operações utilizadas para definir criptografia de chave pública, assinatura digital. Sem elas, não teríamos cartório digital, não teríamos loteria esportiva feita nas lotéricas, né, porque tem que ser preservada pela criptografia. Nem o caixa eletrônico, todas essas operações são
elas são protegidas pela criptografia. O que consiste esta operação modular? Quando a gente pega um número inteiro x, divide por um número inteiro n, esse n é maior que 1, positivo, maior que 1. A gente obtém um quociente e um resto. Esse resto é um número entre 0 e menor que n. Pois bem, levando em conta isso, que quando eu divido um número inteiro por outro número inteiro, tem um quociente e tem um resto, a gente define a operação modular. X módulo n é exatamente o resto dessa divisão. Então, x módulo n é o resto da divisão de x por n. Vamos fazer alguns exemplos. 25 módulo 3. Veja, 25 é 3 vezes 8, 24, mais 1. Mais 1 é um número entre 0 e 3. Ok, então esse é o resto. Correto. Então, quando eu faço 25 módulo 3, o resto é 1. Menos 38. Quando eu divido menos 38 por 7, eu tenho que colocar aqui um quociente que dê um resto positivo. Então, se nós colocarmos aqui menos 6 vezes 7, menos 42. Menos 42 mais 4 dá menos 38. Então, o resto positivo entre 0, menor ou igual a 0, e menor que 7 é o 4. 4 é positivo e menor que 7. Bom, poderia também fazer, por exemplo, 52 módulo 26. Quando a gente pega 52 divide por 26, dá quociente 2 e resto 0, né? Vamos aqui copiar. Pois, quando a gente divide por 52 por 26 dá quociente 2 e resto 0. 2 vezes 26 é 52. Então, é sempre o resto da divisão de um número inteiro pelo outro. Então, vamos dar exemplos de corpos finitos. Vamos pegar um número primo P, né? E vamos pegar a estrutura matemática formada por esse conjunto. Se o P é primo, ele pode ser 2, 3, 5, 7, né? E assim por diante. Vamos pegar o Z índice P como sendo o conjunto de todos os números inteiros que vai de 0 até P menos 1. E vamos tomar esse conjunto com essas duas operações que eu chamei de adição bolinha e multiplicação bolinha. Quando a gente adiciona nessa operação A e B, a gente realiza a soma usual de números inteiros e reduz módulo P. Reduzir módulo P é fazer a divisão e tomar o resto. A multiplicação bolinha é a multiplicação usual reduzida a módulo P. Esse conjunto com essas duas operações, me acreditem, é um corpo. Qual seria o elemento neutro da adição? O 0. Né? Porque se eu somar A com 0, dá A. Onde A é um desses números aqui. Quando eu pego um desses números e divido por P, dá quociente 0, e o resto é o próprio número.
Qual é o elemento neutro da multiplicação? É um 1, porque A vezes 1 dá A. Não é? Então, veja, ele tem o elemento neutro da adição e da multiplicação. Vamos fazer um exemplo concreto. Vamos tomar P igual a 7, e o Z7 é o conjunto, até nem precisa 3, 4, 5 e 6. Ele é tão pequeno que a gente pode escrevê-lo por inteiro. Vou pegar esse conjunto de números inteiros. Então, como P é 7, a operação é adição usual reduzida a módulo 7. A multiplicação é a multiplicação usual reduzida a módulo 7. Vamos realizar algumas adições. Quando a gente faz a soma bolinha de 5 com 3, adição bolinha com 5 com 3 é adição usual, módulo 7. 5 mais 3, 8. Quando dividimos 8 por 7, dá quociente 1 e resta 1. 1 mais 6 é a adição usual, dá 7, reduzido. 7 reduzido ao módulo 7. Quando eu pego 7 e divido por 7, dá quociente 1 e resto 0. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos adicionar, por exemplo, 2 mais 3, ou 4, que não apareceu ainda. Então, é a adição usual de 2 com 4, cujo resultado é 6. Quando eu divido 6 por 7, 7 é maior que 6. Então, o quociente é 0, o resto é 6. Então, quando o número for menor que o módulo, então a redução dele, módulos 7, digamos, é ele mesmo. Tá? Vamos realizar algumas multiplicações. Então, vamos destacar aqui, eu até vou colocar esse exemplo lá em cima. Olha, vamos olhar esse último exemplo aqui, pessoal. 1 mais 6 deu 0. Se a soma dá 0, que é o elemento neutro da adição, significa que 1 é o oposto de 6 e o 6 é o oposto de 1 neste corpo. Vamos fazer algumas multiplicações. 5 vezes 3 é a multiplicação usual, que é 15, reduzida a módulo 7. Quando dividimos 15 por 7, dá quociente 2, resto 1. 6 vezes 6, na operação bolinha, é 6 vezes 6 usual, que é 36, módulo 7. Quando a gente divide 36 por 7, dá quociente 5 e resto 1. 4 vezes 2 é a operação de multiplicação usual, que dá 8. 8 módulo 7, o quociente dá 1 e o resto é 1. Ora, se o produto desses dois dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação, é porque o 5 é o inverso do 3 e o 3 é o inverso do 5. Mesma coisa nessa multiplicação bolinha, 6 vezes 6 dá 1. Significa que o inverso de 6 é o 6 nessa aritmética. 2 vezes 4
nessa operação, dá 1 também. É que o inverso de 2 é 4, o inverso de 4 é 2. E, continuando, né? Mais um exemplo. 4 vezes 4 é 16 módulo 7, dividido por 7 dá quociente 2 e resto 2. 2 vezes 3, na aritmética usual, 2 vezes 3 é 6. Aqui 6 é menor do que 7. Então, quando eu divido 6 por 7, dá quociente 0 e resto 6. Tá? E esses corpos são bastante importantes em criptografia. Nós não esgotamos aqui todas as possibilidades de corpos, né, existentes, porque o nosso objetivo maior é falar em espaços vetoriais e em cursos especializados de álgebra, né, que tratam os corpos de maneira mais profunda. E a gente pode, inclusive, discutir, bom, aqui eu calculei que o 3 é o inverso do 5 e o 5 é o inverso do 3. Mas e se eu tenho um corpo cujo valor de P não é 7, mas é algo como um número de 100 algarismos decimais? Esse número é bastante grande, né? Como é que eu calculo o inverso? Será que existe algum algoritmo que me permita, de modo eficiente, o cálculo do inverso? A resposta é sim, existe. E usa o algoritmo da divisão, né? Mas isso, então, é assunto para um curso sobre corpos, né? E todos esses conceitos são importantíssimos à criptografia, que usa esse tipo de corpo, só que o número primo P não é desse tamanho. É um número com 150, eventualmente mais casas decimais. É um número primo gigantesco. E aí vem a pergunta, como é que eu multiplico? Como é que eu determino um número primo gigantesco? Ah, existem algoritmos? Sim, existem. Então, todos esses algoritmos de teoria dos números são importantíssimos à criptografia. Não é a criptografia da época de César, a criptografia de hoje, né? Criptografia de hoje. Então, agora, estamos aptos a falar sobre espaço vetorial. Espaço vetorial é uma estrutura que tem dois conjuntos. Um conjunto V, que é não vazio, cujos elementos são chamados vetores. Um corpo K, quando eu falo um corpo K, já entende-se que é um conjunto que tem pelo menos dois elementos, e nele temos definidas duas operações, uma adição e uma multiplicação, com todas aquelas propriedades elencadas acima. Os elementos, como nós já dissemos, de um corpo são denominados escalares, né? Então, um conjunto V dos vetores, um conjunto K dos escalares e duas operações. Uma delas é a adição de vetores. A outra, multiplicação de um vetor por um escalar. Não basta definir essas duas operações, tem mais condição ainda. Essas operações têm que ter as propriedades que nós vamos enumerar logo em seguida. Nós vamos representar os vetores por letras em negrito e os escalares por letras sem negrito. Em lugar de elencar todas as propriedades, seja V, um espaço vetorial, né, sobre um corpo K, que a gente fala, seja V um espaço vetorial. Aí já subentende-se que
subjacente a V há um corpo, que no nosso caso, pessoal, vai ser o corpo dos números reais. Então, há um corpo, existem duas operações. Uma de adição de vetores, que a gente vai dizer, não é? E a outra de multiplicação, de um escalar por um vetor. Para enfatizar o papel do corpo na estrutura do espaço vetorial, muitas vezes nós dizemos que V é um espaço vetorial sobre o corpo K. Quando o corpo K é o corpo dos números reais, a gente diz que o espaço vetorial V é real. E quando K é o conjunto dos números complexos, nós diremos que o espaço vetorial é complexo. Então, vamos falar sobre adição e multiplicação no espaço vetorial. A adição de vetores leva um par de vetores, que está no conjunto V, num terceiro vetor, que eu designo por esse símbolo, né, chamado de soma de V e W. A multiplicação, e a outra operação é a multiplicação de um vetor por um escalar. Note que no corpo, a multiplicação é entre dois escalares. No espaço vetorial, a multiplicação é entre um escalar e um vetor. Então, ela leva um escalar x de k, um vetor v do conjunto de vetores. Num segundo vetor, x vezes v, é um vetor. X vezes v é um vetor, que é denominado múltiplo escalar de v ou somente múltiplo de v. Por exemplo, 3v, 4v, π vezes v e assim por diante. Quando x for um escalar e v um vetor, sendo conveniente, podemos escrever o escalar à direita do vetor, em lugar de escrever x vezes v, colocar o escalar à esquerda, desde que seja conveniente no produto, né, na multiplicação. E quando x for diferente de zero e escrevermos v sobre x, entenda que é o produto do inverso de x, que é um escalar, pelo vetor v. E para que v seja um espaço vetorial sobre o corpo K, é preciso que as operações de adição e multiplicação possuam as propriedades abaixo. Da adição, comutatividade, adicionar os vetores v adicionar v e w é a mesma coisa que adicionar w e v. É comutativo. Adição. Como é, por exemplo, a adição de matrizes. É comutativo. A adição tem que ser associativa de vetores. Tanto faz adicionar u com v e ao resultado adicionar o w, ou adicionar v com w e ao resultado adicionar u. Associativo, como é a adição de matrizes. Vetor nulo. Existe um vetor em V, que a gente chama de vetor nulo ou vetor zero, que a gente vai designar por esse símbolo zero em negrito, de modo que para todo vetor, se eu adicionar zero à direita de V ou à esquerda de V, a gente obtém o V. Como no caso das matrizes, se eu adiciono uma matriz com a matriz nula, à direita ou à esquerda, dá a própria matriz. O vetor nulo, né, ele é o elemento neutro da adição. Sobre o vetor oposto, dado um vetor V, existe um outro vetor W, que a gente chama de oposto de V, que adicionado à direita de V ou à esquerda de V resulta no vetor nulo, que é o elemento neutro da adição. Essas são as propriedades que a adição tem que satisfazer para que o nosso conjunto de vetores, juntamente com o corpo, devem satisfazer para termos um espaço vetorial. Da mesma maneira que no corpo, a gente pode provar que o vetor nulo é único. Da mesma maneira que fizemos isso para o corpo. E também provar que o vetor V é único, e assim denotá-lo por menos V, de modo que um vetor adicionado ao seu oposto à direita ou à esquerda resulta no vetor nulo. E agora a gente pode definir a diferença
entre dois vetores como sendo U adicionado ao oposto de V. E é bom a gente observar que quando eu subtraio U de U, que adicionar U com o seu oposto, dá o vetor nulo. Quais são as propriedades? Aliás, eu poderia deixar isso aqui para depois falarmos sobre as propriedades da multiplicação. A multiplicação de um vetor por escalar deve ter as seguintes propriedades. Associatividade. X e y escalares, V um vetor. Tanto faz multiplicar os escalares primeiro, o resultado multiplicar pelo vetor V, como multiplicar o vetor V pelo escalar Y e o resultado multiplicar por X. Se x e y forem escalares, V e W vetores, o x, a multiplicação é distributiva em relação à soma de vetores, é distributiva em relação à adição de escalares. O x aqui se distribui pelo V e o W, como aqui, e aqui o V se distribui pelo x e o y. E mais uma propriedade que a gente tem que elencar, que é esta aqui: se esse número for o elemento neutro da multiplicação no corpo, lembrar que o corpo tem adição e multiplicação, sempre que precisarem de modelo de um corpo, é melhor pensar nos reais, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com os números reais. Então, para todo vetor V, o elemento neutro da multiplicação vezes o vetor V dá o vetor V. Essa é uma condição que a gente tem que destacar. Por causa da associatividade da adição, este vetor é igual a esse, então a gente não precisa colocar o parênteses para indicar quem a gente vai adicionar primeiro. Podemos denotar aquela soma simplesmente sem o parênteses. E a gente coloca ou associa os vetores como melhor for conveniente. A mesma coisa na multiplicação. Esse vetor é igual a esse. Então, não importa onde a gente coloca o parênteses. Podemos indicar esse produto ou esse simplesmente dessa maneira, né? X, Y e V, a gente associa da maneira que a gente preferir. É bom evitar uma notação, evite uma notação que conduza a erros de interpretação. Por exemplo, para indicar esse produto 5 vezes 4 vezes V, que é igual a esse, nunca escreva 54V, porque 54V é 54 multiplicado pelo vetor. Aqui é 5 vezes 4, 20 vezes o vetor. São coisas distintas. Então, quando houver possibilidade de má interpretação, use o símbolo de multiplicação ou parênteses. Nós estabelecemos que a soma 1 mais V e o produto x vezes V pertencem ambos a V. Dado o vetor U, dado o vetor V, 1 mais V é um vetor. Dado o escalar x, dado o vetor V, o produto xv é um vetor. Então, devido a isso, a gente diz que o espaço vetorial é fechado na adição de vetores e fechado na multiplicação de um vetor por escalar. A adição nunca sai, né? Tira os dois vetores para fora de V. Fica sempre dentro de V. É como se fosse uma casa fechada. O mais importante, pessoal, é darmos exemplos de espaços vetoriais. Porque a partir daí vocês verão melhor o que é um espaço vetorial.
E o mais importante, o espaço vetorial mais importante para nós é o espaço das ênuplas ordenadas, que é formado pelo conjunto das ênuplas ordenadas de números reais. Esse vai ser o nosso conjunto dos vetores, vai ser o nosso conjunto V. E o conjunto dos escalares é o conjunto dos números reais. Primeiro, vamos relembrar que duas ênuplas são iguais. Quando a primeira entrada dessa ênupla for igual à primeira dessa, a segunda igual à segunda, a última igual à última, que nós escrevemos aqui. Né? E a adição, então, de duas ênuplas é definida assim, dado uma ênupla x e uma ênupla y, a adição é essa ênupla aqui, onde adicionamos as entradas correspondentes das duas ênuplas, x1 mais y1, x2 mais y2, xn mais yn, que é chamada de soma, né, de x mais y. E a multiplicação de um número real c por uma ênupla x. Né? A gente, ao multiplicar c por x, multiplica cada entrada da ênupla por x, por c. Cx é chamado de múltiplo escalar de x, ou simplesmente um múltiplo de x. Tem elemento neutro? Bom, essas operações, a operação de adição de ênupla é comutativa? É comutativa. É associativa? É associativa. Tem elemento neutro? Tem, é o zero. É a ênupla nula. Não é? Aqui a gente usou o zero em negrito para indicar o vetor nulo, e o zero sem negrito para indicar o escalar zero, para diferenciar uma coisa da outra. Pois bem, tem a adição tem o oposto de uma ênupla x1, xn? Tem, que a gente vai denotar por menos x, né? O oposto de um vetor, v, a gente denota por menos v. O oposto de x é menos x. É a ênupla onde eu troco o sinal de todas as suas entradas. E todas as outras propriedades, né, são satisfeitas. Vocês poderão verificar uma a uma. O Rn com as operações definidas acima é um espaço vetorial real. E a subtração aqui no Rn é definida de maneira como usual, né? X mais o oposto dessa aqui. O oposto dessa aqui são as entradas y1, y2, yn com o sinal trocado. Quando a gente adiciona x com o oposto de y, dá isso. E aqui eu quero apenas alertá-los que uma ênupla ordenada de números reais, uma matriz linha ou uma matriz coluna são três formas equivalentes de dispor n números reais numa tabela ordenada. Olha que interessante.